Agora na Rádio Brasil, entrevista. E nesta quinta-feira, aqui no Manhã Brasil, dia 27 de julho, eu vou conversar com a arquiteta Priscila Benck, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como que anda o seu ambiente de trabalho, hein, gente? A questão de postura, a qualidade corporativa, entre outras coisas que nós vamos conversar nesta quinta-feira aqui. Ela que é arquiteta especializada em qualidade corporativa e também criadora do conceito de qualidade corporativa no Brasil. Ou seja, é alguém que entende do assunto e vai nos ajudar bastante aqui no Manhã Brasil. Priscila, bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Camila. É um prazer enorme para mim estar falando com vocês. Espero poder colaborar e trazer umas dicas para a gente melhorar a qualidade no ambiente de trabalho. Olha, e atualmente as pessoas, com certeza isso deve ser uma das queixas que você mais escuta, as pessoas apresentando problemas de saúde por conta do ambiente que às vezes não está muito adequado, muito adaptado. Então a primeira coisa que eu te pergunto é a seguinte: quais são as dicas que nós podemos dar para os ouvintes para que eles fiquem atentos aí? O que tem que ter no ambiente de trabalho? Pois é, Camila, sabe que hoje a gente estava mesmo falando, né? Cada vez mais a gente passa mais horas no ambiente de trabalho, né? As pessoas a gente vê que estão trabalhando muito. E já está comprovado que o ambiente físico, né, a arquitetura do espaço, ela tem influência direta no nosso corpo e, consequentemente, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Então, quando a gente entende isso, dessa influência, esse impacto mesmo do ambiente das pessoas, a gente precisa olhar para os espaços de uma forma mais estratégica, né? Vamos realmente transformar esse ambiente num ambiente bacana, que possa estimular a nossa produtividade, a nossa disposição e também a nossa saúde. Então, como tu bem disseste, a gente está aí dentro dos ambientes, às vezes correndo sérios riscos de prejuízo à saúde, tanto física quanto psicológica mesmo, né? Hoje a gente vê aí sérias questões de estresse no trabalho que pode sim estar influenciando, está sendo influenciado através do ambiente. E isso é muito sério, porque quando, pesquisando um pouquinho sobre o seu trabalho, eu li aqui que estresse, ansiedade e falta de concentração são algumas das doenças que podem ser desenvolvidas pela falta de cuidado no momento da escolha das cores. Isso tem a ver mesmo? Exatamente. As cores é um dos pontos que a gente trabalha, que a gente chama de estratégias ambientais, né? Então, cor, por exemplo, cada cor ela tem influência direta no nosso cérebro. Então, se a gente consegue entender isso e utilizar essas cores, sabendo sobre os seus significados, mais assertivo vai ser esse ambiente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que desenvolver um trabalho de concentração, que ela precisa estar tranquila, né? Não sofrer de nenhum tipo de ansiedade. A gente sempre procura trabalhar com as cores mais frias, que chamamos, que são os tons de azul, os tons de verde, porque já tem pesquisas que comprovam que essas cores impactam diretamente a nossa região do córtex frontal, que é a região que nos dá clareza mental, mais tranquilidade. Então, são algumas dicas aí que a gente pode, né? Como, por exemplo, as cores, implantar nos ambientes. Por exemplo, nós estamos aqui num estúdio, neste momento, conversando. Quais são as cores que você indica? Nós ficamos muito tempo, é a concentração, o programa é ao vivo, entrevista, gravação. É aquele momento que se você piscar, você perde o fio da meada. Existe alguma ligação? Tem alguma cor que a gente olha e fala, não, isso vai me ajudar? Eu estou impressionada com essa relação, é muito legal. É muito bacana mesmo. Olha, para vocês que precisam ter, né, esse foco, essa concentração, eu realmente indicaria esses tons de cores mais calmas, mais tranquilas, que são esses tons mais frios mesmo, né? Então, os azuis, os verdes. Claro que, de vez em quando, a gente também precisa nos estimular questões de criatividade. Então, as questões de criatividade, de comunicação também, né? São muito influenciadas pelos tons de laranjas, vermelhos, que nos agitam um pouco mais, né? Então, talvez dá para trabalhar com detalhes, ou então com paredes diferentes, e daí você, na hora que você precisa estar mais, se estimulando mais a criatividade, se concentra olhando para uma das cores e depois para outra, enfim. Então, isso dá para trabalhar no espaço. E chama atenção também que uma outra questão que talvez para vocês é interessante é a questão acústica, né? Sim, muito. Está comprovado também através de pesquisas que
ruídos externos, ruídos no ambiente tiram o nosso foco. Então é bastante importante sempre que a gente for trabalhar que seja num ambiente silencioso mesmo, para não ter essas distrações acústicas. Agora, me ajude a entender essa frase. Nós somos seres sensoriais. O que quer dizer isso, Priscila? Bom, quando a gente fala, então, desse impacto do ambiente nas pessoas, a gente precisa entender que nós, como seres sensoriais, então, a gente tem sentidos, né? Os famosos 5 sentidos. A gente tem, então, receptores no nosso corpo que percebem o ambiente externo, levam essa informação do ambiente para o nosso cérebro e o cérebro trata de interpretá-las e criar emoções e, consequentemente, comportamentos. Então, por isso que a gente fala que a gente é impactado por tudo a todo momento, né? Porque a gente tem os nossos sentidos, o tato, o paladar, a audição, enfim. São os sentidos que captam essas informações do meio externo e acabam nos trazendo determinados comportamentos. Por isso que no ambiente de trabalho é tão importante a gente cuidar como as pessoas percebem os espaços. Agora, falando em cuidado, quando nós falamos em cuidado, me vem à cabeça a questão de postura, porque às vezes a gente chega até aqui na redação ou em algum outro lugar, a pessoa está tão focada no que ele está fazendo que a coluna dela já dobrou de uma maneira que você fala, querido, vamos lá, postura. Então, isso é muito importante porque senão a saúde vai começar a dar uns sinais de me ajuda, né? Claro. Camila, então bem como a gente falou, né? Todas essas influências podem vir em sintomas psicológicos, né? Mas também questões físicas mesmo. E como tu bem disseste, a postura é uma delas. Então a gente precisa sim, e tem normas para isso, de ergonomia, estar com o mobiliário adequado para poder evitar qualquer prejuízo de saúde, né? Então em relação à postura, eu digo principalmente que a cadeira, para quem trabalha muito tempo sentado, tem que ser o maior investimento. Então tem que ser uma cadeira que realmente tenha regulagem de altura do assento, tenha braços, né? E que quando você sente nessa cadeira, quando você senta bem para trás, você precisa perceber que a lombar está apoiada principalmente. Aí dessa forma você consegue sentar numa postura mais adequada e evitar problemas futuros. Porque quando dá algum sintoma crítico mesmo, né? De repente uma doença, uma hérnia de disco, por exemplo, que é uma consequência de uma má postura, é porque a pessoa já vem sentando numa posição inadequada há muito tempo. Então a gente precisa atuar no sentido da prevenção mesmo, para evitar aí sérios danos à saúde. E no nosso caso, acredito que você também, a gente que trabalha muito tempo em frente ao computador, o que é indicado? Bom, o computador também pode ser um vilão de vez em quando, né? O que a gente precisa cuidar? Principalmente a posição do monitor desse computador, né? Então, evitar, por exemplo, trabalhar de costas para uma janela, com o monitor de costas para essa janela, porque às vezes o reflexo externo, da rua mesmo, pode acabar te dando fadiga visual. Sabe quando fica forçando os olhos para enxergar a tela? Isso é bem ruim e isso também pode daí trazer consequências, dor de cabeça, enfim, dor nos olhos mesmo, cansaço. Outra questão que é importante para quem trabalha com note, né? E principalmente a gente vê hoje muita gente trabalhando em casa com notebook, senta no sofá, deita na cama para trabalhar. Isso a gente precisa cuidar em função da postura que a gente falou anteriormente. Sim. Então, para quem trabalha com notebook, e dá para trabalhar sim, mas tem que ter daí um suporte, né? Que a gente consegue levantar daí esse monitor do note e também um mouse e um teclado externo. A questão dos fones de ouvido, Priscila, isso é uma reclamação que você recebe bastante dos clientes? Eu preciso me concentrar, mas aí dependendo do fone, isso pode trazer alguns malefícios também. Pois é, o fone, o que a gente comenta, né? Como a questão acústica dos ruídos é tão importante na concentração das pessoas, às vezes você está num ambiente que ele é compartilhado, que tem várias pessoas trabalhando ali no mesmo espaço e fica difícil você manter uma qualidade acústica. Então, o fone de ouvido surge como uma alternativa, né, para que daqui a pouco uma pessoa que precisa se concentrar mais, ela coloca o fone e fica ali no mundo dela, né? O que a gente só precisa cuidar, que também já tem pesquisas que comprovam, qual é a música que você vai ouvir. Então, as pesquisas demonstram que a música, o estilo musical também impacta na forma como as pessoas trabalham. Olha. Então, a gente precisa cuidar o que a gente de fato está ouvindo para ver que consequências, que efeitos que a gente quer ter, né? Olha, uma outra pergunta que eu tenho, que eu acho que às vezes
isso as pessoas perguntam e perguntam muito para você, como que a iluminação pode afetar os funcionários? Pois é, a luz tem um papel fundamental, porque a gente precisa enxergar bem, né? Então, o que a gente precisa cuidar? Com o excesso de luz e também com a falta de luz. Sobre a iluminação também tem normas, então a gente precisa medir a quantidade de luz que tem em cima de cada mesa para ver se está de acordo com a norma, né? Que não vai ser prejudicial à saúde. Mas eu costumo dizer assim, ó, se o ambiente está muito claro, ele pode causar esses reflexos que a gente falou anteriormente, né? Por exemplo, no monitor, ou quem trabalha em mesa de vidro, às vezes reflete a própria iluminação. Isso não é legal para os nossos olhos. E quando tem pouca luz, é aquele momento em que você percebe que o seu olho está forçando para enxergar, seja um monitor, ou seja documentos, escritos, enfim. Então a gente realmente precisa ter um ambiente mais harmônico possível, evitar também questões de sombreamento, por exemplo, uma área muito clara num ambiente outra muito escura. Isso também não é legal para os nossos olhos, porque o olho fica hora direcionando para o escuro, hora para o claro, hora para o escuro, hora para o claro. E isso durante um dia inteiro pode também nos dar cansaço visual, fadiga visual, enfim, então a gente precisa cuidar. Agora me diz uma coisa, nós falamos muito da qualidade, da questão da postura, mas vamos agora pensar no externo. A importância da vegetação nos locais de trabalho, qual que é essa relação? É enorme, Camila. Essa é a área da arquitetura que eu percebo assim, que a gente tem mais a desenvolver, porque e está sendo feito muito estudo sobre isso, porque a vegetação, o meio externo, a iluminação natural tem influência direta com o nosso bem-estar. Nós somos, se a gente for observar nossa essência como ser humano, a gente vem da natureza, né? E o que aconteceu aqui no Brasil? Houve um desenvolvimento urbano muito acelerado e a gente rompeu esse contato com a natureza. Então, às vezes, a gente perde as horas, né, do tempo que a gente fica dentro de um ambiente fechado, sob uma luz artificial, e a gente perde essa conexão que existia anteriormente, né, com a natureza. E, então, tem pesquisas que mostram que esses efeitos impactam, sim, no cérebro das pessoas e podem ser facilmente resolvidos, daqui a pouco, colocando um vaso, uma vegetação no seu local de trabalho, ou um quadro que tem uma imagem de uma paisagem, né, ou revestimentos hoje que simulam materiais como a madeira, como pedras, que são elementos naturais e que o simples fato da gente enxergar esses materiais já nos dão uma sensação maior de aconchego, de bem-estar. Isso é muito bacana a gente estimular, até porque, como a gente falou, a gente passa cada vez mais horas nos nossos ambientes de trabalho, então que seja um lugar agradável, né? Realmente gostoso, onde a gente se sinta bem. E isso você acredita, então, que possa melhorar a produtividade do funcionário? Com certeza, eu acredito, porque quando a gente se sente bem, a gente produz com mais qualidade, a gente mantém melhores relacionamentos no ambiente de trabalho, né? A gente está melhor disposto a trabalhar. Isso, consequentemente, gera aí mais resultados para a empresa em questões de produtividade, de desempenho profissional. Eu acredito que sim. Olha, eu estou aqui olhando para o estúdio e falando, acho que Priscila precisará fazer uma visitinha, porque é sempre bom a gente ter alguém que entenda e vá nos orientando, né? Pois é, Camila, e eu costumo dizer assim, projetos para empresas, né, e para vocês, por exemplo, precisa ser um investimento que de fato retorne, né? Então, assim, na hora de se fazer um projeto, realmente ele deve ser bem planejado, bem orientado, para que de fato esse investimento, que vai ser um investimento financeiro, ele tenha um retorno nas questões de produtividade, de bem-estar, de motivação das pessoas, né? Tem esse impacto direto. Então, realmente é bem importante a gente fazer um projeto assertivo mesmo, para que vocês percebam depois a influência desse ambiente. E esse trabalho, muitas vezes, Priscila, isso pode ser estendido para casa? Porque, às vezes, foi o que você falou, a gente passa muito tempo dentro do ambiente de trabalho e, às vezes, principalmente agora no mês de julho, estamos terminando o mês de julho. Muitas pessoas estão de férias e aí volta para o ambiente de trabalho, está acostumada a ficar em casa, aquele momento relax. Então, alguns ambientes da casa seriam importantes não lembrar, mas ter alguns momentos que a pessoa fala, não, aqui eu preciso me concentrar, aqui é um lugar de descanso, para que o cérebro entenda isso também? Claro. Tá. É muito interessante a questão da residência, né, da casa, porque eu já ouvi de clientes mesmo dizendo, nossa, tá tão legal agora aqui o meu ambiente de trabalho, e eu chego em casa, não tenho nem vontade de ficar em casa, eu quero voltar para o trabalho. Sim, sim.
A gente precisa ter essa qualidade, quando a gente fala em qualidade corporativa, também tem que se estender para as suas residências, né? Tá. A gente precisa estar sempre, tem pesquisas que mostram que a gente passa 90% da nossa vida dentro de ambientes construídos. Então, se a gente não está no ambiente de trabalho, a gente está em casa ou a gente está dentro de um carro, né? Então, a gente precisa cuidar desses espaços onde a gente vive. E para casa, para dentro de casa, muitas das questões que a gente falou aqui também valem. Por exemplo, vegetação, né, influência dos elementos naturais, isso tudo a gente pode trazer para as residências. E para quem daí trabalha em casa, que tem um home office, que tem, então, um objetivo diferente, além do momento relax do residencial, precisa trabalhar em casa, Sim. é bem importante que tenha esses ambientes bem distintos e, de fato, adequados um para cada atividade. Olha, adorei. Só posso desejar para você e para toda a sua equipe parabéns, muito sucesso, que você tenha aí um segundo semestre. Nós já estamos, mas eu digo que mês de julho nós ainda, não sei se você está de férias, mas a partir de agosto o povo volta, acorda, né? O Brasil acorda de novo. Então, parabéns e conte sempre com a Rádio Brasil. Você é uma pessoa muito iluminada e é sempre bom conversar com pessoas que nos passam dicas de um jeito tão carinhoso que a gente fala, não, realmente essa pessoa nasceu para isso. Parabéns. Legal, Camila. Nossa, eu super agradeço a conversa, também adorei. Eu acredito muito que quando a gente, de fato, identifica um propósito de vida e se dedica a isso, eu acho que tudo flui e é muito bom criar essas conexões, assim como a rádio de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Tem algum site, alguma página no Facebook que nós podemos deixar aqui para os nossos ouvintes? Claro. A gente tem um site que se chama qualidadecorporativa.com.br. E ali o nosso propósito, nosso objetivo é que seja um canal de comunicação e de exposição de conteúdo mesmo. Então vocês vão entrar ali, vai ver que tem muito conteúdo, vídeos, textos sobre esses assuntos para quem quiser saber mais. E também estamos em todas as redes sociais com esse mesmo nome, Qualidade Corporativa. Sensacional. Parabéns, muito obrigada e com certeza até o final do ano você será minha convidada mais vezes aqui no programa. Obrigada. Que bom, Camila. Um grande abraço aí para vocês. Outro. Tchau, tchau. E é isso, você ouvinte, faça uma visita aí, www.qualidadecorporativa.com.br.